A ação está sendo analisada pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública em Uberlândia, João Essi Ferreira, desde o dia 30 de maio. Nela, o Ministério Público acusa o promotor de justiça Fábio Guedes de Paula Machado e a advogada e arquiteta Vera Lúcia Serralha Mendes por atos de improbidade administrativa, que são crimes cometidos por pessoas que ocupam cargos públicos. Os promotores pedem o imediato afastamento de Fábio Guedes do cargo e ainda a suspensão da advogada Vera Lúcia de exercer a profissão até o fim do julgamento. Fábio e Vera já foram processados pela Procuradoria-Geral de Justiça em julho do ano passado pelos supostos crimes de corrupção ativa e passiva, e Fábio ainda pelo suposto crime de lavagem de dinheiro. Para o novo processo, foram mais de 1 ano e meio de investigações que começaram em dezembro de 2015, quando Fábio Guedes tentava embarcar para a Espanha, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com R$120 mil em dinheiro sem declarar à Receita Federal. Por lei, qualquer cidadão só pode sair do país com no máximo R$10 mil sem informar ao fisco. Na época, Fábio assinou um termo e foi liberado para a viagem. Era a primeira ação que revelaria o suposto esquema de corrupção entre o promotor e a advogada. Com ordens judiciais, os promotores e militares foram ao escritório de Vera e ao apartamento dela e recolheram documentos. Também estiveram no gabinete de Fábio Guedes e na casa dele em um condomínio fechado. Foram apreendidos modelos de contratos e R$10 mil em dinheiro. A Corregedoria do Ministério Público recebeu em Belo Horizonte informações de empresários, que se sentiam lesados e que pediam, então, providências, em relação a isso. Agora o crime foi detalhado pelos promotores do Patrimônio Público no novo processo. Fábio Guedes era professor da Faculdade de Direito, onde conheceu Vera Lúcia. Convidada por ele e aprovada em exame, Vera foi estagiária de Fábio no Ministério Público entre 2007 e 2010. Depois ela se tornou advogada, mas continuou a frequentar a Promotoria de Justiça. A ex-estagiária e agora advogada teria praticado atividades típicas e exclusivas do promotor de justiça, auxiliando ele na elaboração de peças processuais. Para os investigados, os dois transformaram a Promotoria de Justiça em um balcão de negócios. Fábio abriria investigações e ajuizaria ações contra empresários que possuíam empreendimentos em Uberlândia. Vera era indicada pelo promotor como a única profissional capacitada para solucionar o problema. Ao pagar os valores elevados à advogada, o promotor permitiria que os empresários assinassem acordos que punham fim às investigações e às ações. A advogada dividiria meio a meio os valores que receberia dos empresários com o promotor Fábio Guedes. Segundo a investigação, um tipo de gratificação, presente, comissão. Na busca e apreensão, os promotores encontraram um caderno usado por Vera como verdadeiro livro-caixa, com nomes e datas de recebimentos de honorários. Os peritos encontraram vários contratos assinados com empresários com somas que iam de R$55 a R$580 mil. Segundo a denúncia, Vera Lúcia recebia dos clientes e sempre passava recibo nos valores. Já Fábio Guedes ocultava os valores recebidos de Vera sempre em dinheiro, comprando bens ou pagando um financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica para comprar uma casa de luxo. Na época da denúncia, os valores já eram elevados. O que foi apurado, a gente somou da ordem de R$2.800.000, sendo, tanto assim é que foi pedido o bloqueio de contas, no montante ou na ordem de R$1.400.000 para cada um deles. Por isso, o Ministério Público quer que a Justiça bloqueie os bens do promotor e da advogada e também a aplicação de multa por dano moral que somam R$16.806.000. E pede ainda que sejam bloqueados os valores em contas bancárias, imóveis e veículos em nome deles. E mais, que Fábio Guedes seja afastado das funções de promotor de justiça e Vera Lúcia tenha a licença para advogar suspensa. Ao fim do processo, pede também a perda da função pública de Fábio Guedes, suspensão dos direitos políticos dos dois por 10 anos, proibição que eles contratem com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 10 anos. A ação é assinada por 5 promotores, entre eles Fabrício José da Fonseca, que é promotor aqui de Uberlândia e está designado em Belo Horizonte para cuidar do caso. O juiz que analisa o caso em Uberlândia ainda não decidiu se atende ao pedido de liminar da promotoria. Quanto ao processo criminal contra os dois no Tribunal de Justiça, o desembargador ainda não decidiu se aceita a denúncia. Procurados pelo jornalismo da TV Paranaíba, o promotor de justiça Fábio Guedes de Paula Machado e a advogada Vera Lúcia Serralha Mendes não quiseram falar sobre o processo.